Olá, boa noite. Eu sou o professor Renato Mateus e estou aqui mais uma vez no canal Vox Tives, apresentando o curso Poder, Política e Estado. Mas antes eu quero pedir a vocês, tá, mais uma vez, para se inscreverem no canal, quem ainda não se inscreveu, curtir essa videoaula, comentar, participar. E também aqui embaixo na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar um link com o endereço do e-mail do canal, bem como um link que faz parte de uma pasta no Google Drive, que contém todo o material desse curso, material teórico. Ontem nós fizemos a exibição da videoaula por meio de slides, porém, acredito que se torna um pouco maçante a apresentação com slide. Então hoje nós estamos exibindo, o canal está fazendo a transmissão sem a exibição dos slides, tá? Dos textos, para facilitar até mesmo o nosso diálogo. Vamos procurar promover uma discussão mais rica e de fato mais objetiva possível, tá bom? Bom, pessoal, então ontem iniciamos uma discussão também a respeito do surgimento do Estado moderno. Nós vimos, que o Estado moderno ele se originou a partir do momento em que o feudalismo entrou em declínio, a partir do momento que começa a renascer o comércio e as cidades. É o que vai possibilitar o surgimento de uma nova forma de Estado. Um Estado centralizado, concentrado, onde há, por exemplo, a criação de constituições. Enfim, de uma forma em que o indivíduo, ou seja, o cidadão que vive num determinado território, ele tenha que respeitar uma autoridade máxima, uma autoridade suprema, que nesse caso é o Estado. Nós também discutimos a diferença que existe, as diferenças que existem entre o Estado, entre Estado e governo, entre Estado e país, porque muitas pessoas acabam no dia a dia até confundindo essas palavras, esses conceitos, acreditando que tem o mesmo significado, acreditando que são sinônimos. Então é bom lembrar, só para recapitular, falar em Estado, eu estou me referindo a um conjunto de instituições que vão administrar, que vão cuidar da sociedade, que vão prezar pelo progresso, pela ordem, pela paz. E falar no país é falar no território independente, um território com seu povo, com suas riquezas naturais, enfim, território remete à questão geográfica, tá? Território diz respeito ao país independente. Então agora ficou fácil, Quando eu falo em país, estou me referindo ao território com seus limites, Com um território independente, é claro, para ser considerado país. Bom, e para a gente iniciar o conteúdo desta aula, que faz parte do mini curso Poder, Política e Estado, eu quero já ir direto ao ponto, quero ser objetivo e falar uma coisa para vocês. Logo após o surgimento do Estado moderno, nós temos que saber qual foi o primeiro tipo de Estado moderno. Qual foi o primeiro? Qual foi a primeira forma de Estado moderno? Tá? Essa pergunta é importante. A primeira forma de Estado moderno que surgiu, de acordo com a ciência política, foi o Estado absoluto ou Estado absolutista. Bom, esse Estado absoluto ele vai ser um Estado onde todas as instituições vão estar concentradíssimas na mão de um soberano muito forte, muito poderoso, que no caso é o rei. Então, o falar no Estado absolutista é falar geralmente em quê? No Estado monárquico, o Estado onde tem um rei que ele é senhor, que tem grande poder, é até considerado como se fosse um deus na terra. Então, a primeira forma, a primeira política de Estado é o Estado absolutista. Ou melhor falar assim, a primeira forma de Estado que surgiu lá com o Estado moderno, com a primeira configuração do Estado moderno, foi o Estado absolutista. E o Estado absolutista é o Estado onde existe uma forte concentração de poderes nas mãos
de uma instituição, que no caso é o governo. Tá? O governo ele é um monarca, é um governo monárquico, geralmente é passado o poder de pai para filho, é hereditário no caso, e esse rei detém plenos poderes, tem muitos poderes para administrar o Estado. O que sempre prevalece são o quê? São os interesses do rei. É por isso que é chamado de Estado absolutista, porque o rei ele tem um poder absoluto. Então esse Estado ele está totalmente voltado aos interesses, ao domínio do governo monárquico. Este governo monárquico vai ser o grande chefe da família. A família, no caso, o Estado. Vale lembrar também o seguinte: no Estado absolutista, nós vamos ter o parlamento, lá os senadores, por exemplo. Nós vamos ter o poder judiciário. Nós vamos ter, enfim, várias instituições. Só que essas instituições não têm liberdade, não têm autonomia para trabalhar. Muitas vezes a lei ela acaba sendo a Constituição num estado absolutista, ela acaba sendo secundária, porque quem tem mais poder é o rei, é o monarca. E esse então é, portanto, chamado de estado absolutista. E ele é muito defendido também por um pensador chamado Thomas Hobbes, o inglês Thomas Hobbes, que é um dos contratualistas, a corrente lá dos contratualistas. O Thomas Hobbes, ele é um grande defensor dessa forma de Estado, o Estado absolutista, que segundo ele, né, segundo Thomas Hobbes, o Estado absolutista, ele surgiu justamente para impor à população, impor ao povo o respeito, a ordem, porque o poder sendo absoluto evita o quê? Evita que nós tenhamos um patrimônio, ou seja, que nós tenhamos um Estado onde todo mundo manda, todo mundo tem voz, todo mundo pode opinar. Para Hobbes, isso seria um mal, porque várias pessoas opinando, várias pessoas administrando um território, ou melhor, administrando o Estado, isso geraria conflitos entre elas. E tendo uma pessoa só, que ele chega, senta no seu trono e diz: eu sou o líder, eu sou o chefe, eu sou o governo de todos, eu decido o que é certo na justiça, eu decido o que é certo lá no poder legislativo, tem para prevalecer a minha voz. Então, para Thomas Hobbes, quando uma pessoa tem plenos poderes, né, o governo tem plenos poderes, ele é autoritário, né, ele é absoluto, a gente é mais fácil de conseguir o poder sobre toda a sociedade. Thomas Hobbes foi um grande defensor do Estado absolutista. Bom, então aqui a gente já percebe agora as principais características do Estado absolutista. Tá bom? Vale lembrar que no Estado absolutista o que existe de fato é uma espécie de ditadura, não há, portanto, uma democracia, não há a permissão, não há autonomia, não há liberdade para as instituições. O que prevalece é a decisão do rei, embora possa ter lá uma constituição, mas ela vai ser secundária. Embora tenha um poder legislativo, ele não vai ter autonomia. E o poder ele é hereditário, é exercido por um rei. E vale lembrar também mais uma coisa que eu estava esquecendo de falar, de explicar para vocês. O Estado absolutista ele surge no final do século XIV diante de uma necessidade. Qual era a necessidade que existia naquele momento? Era conter os conflitos, conter as guerras que estavam ocorrendo, principalmente no campo, as revoltas dos camponeses e guerras na Europa, as guerras entre as cidades-estados. Então, como não havia durante o período medieval estados centralizados, haviam muitas cidades-estados, cidades autônomas, independentes. Muitas dessas cidades elas acabavam entrando em conflito. Cidades que pertenciam, que faziam parte de um mesmo território. Por exemplo, as cidades italianas, as cidades dos francos, as francesas, as cidades da parte onde hoje fica a Espanha, as cidades germânicas, enfim. Essas cidades, entre elas, havia muito conflito e a decadência estava sendo já um fato. A partir do momento que surge o Estado absolutista, ocorre uma centralização do poder, ocorre uma unificação. E essas cidades que até então viviam em conflitos,
viviam em guerra, passam a trabalhar em conjunto. Torna-se, na verdade, um só Estado, né? Ou melhor, torna-se um só elemento. Surge aí o Estado-nação. Então, os alemães vão ser o quê? Vão ter um Estado, o Estado dos alemães. Eles não existem mais cidades-estados, mas cidades que têm o dever de cumprir, de obedecer às ordens de um Estado. As ordens que eles devem obedecer, né, são ordens atribuídas por um governo monárquico absolutista, tá bom? Então é importante a gente não esquecer disso. Outra coisa também, um dos primeiros estados a surgir, estados absolutistas a surgirem na Europa, vai ser Portugal e depois Espanha. Mas Portugal foi o pioneiro, o primeiro Estado-nação a surgir, Estado-nação, né, Estado moderno a surgir na Europa. O primeiro a se unificar, se centralizar, a se tornar, a não ser mais não ter mais cidade-estados, ou seja, a se unificar, tá? É importante a gente lembrar disso. Importante também saber que o Estado absolutista, ele vai ser um Estado totalmente a serviço da nobreza, principalmente aqueles grandes senhores feudais. Olha, é importante também a gente lembrar que o Estado absolutista é um Estado a serviço da nobreza feudal, né? Os grandes senhores feudais. Então, quando surge o Estado moderno, né, quando surge o Estado absolutista, esse Estado ele vai de encontro aos interesses da nobreza. É claro que o feudalismo já estava entrando em declínio, mas ainda quem tinha poder de fato, poder político na Europa, eram os senhores feudais, era a nobreza. Então essa nobreza vai criar, né, o Estado absolutista como uma nova forma de exercer controle, de exercer poder sobre a população, tá bom? Então, Estado absolutista é um Estado que está nas mãos da nobreza, dos nobres. Tá? Isso é muito importante, porque mais para frente surge uma nova classe, a burguesia, ou seja, vai ascender uma nova classe, a burguesia, que vai derrubar o poder da nobreza, vai derrubar o poder absolutista, acabar com essa forma de Estado, o Estado absolutista, e no lugar criar o Estado liberal. Então, dando continuidade à nossa aula, acabamos de falar sobre o Estado absolutista, aquele Estado que ele é centralizador, concentra poderes na mão de um monarca, aquele que está a serviço da nobreza, um Estado que é considerado autoritário, né? Ou seja, onde prevalece o poder autoritário do monarca, no caso o rei, onde o poder também é transmitido de pai para filho, é hereditário. Bom, e agora vamos falar sobre o Estado liberal. O que é o Estado liberal? Esse Estado que pratica a política liberal. Nós acabamos de ver que o Estado absolutista ele era um Estado muito autoritário. A figura do rei acabava sendo autoritária, não havia o compartilhamento de ideias, não havia uma união, uma parceria, não havia democracia. Então o que existia era um senhor todo-poderoso que não compartilhava o poder com ninguém. Agora, o Estado liberal, portanto, ele vai surgir a partir do momento que o Estado absolutista ele entra em declínio, ele fracassa. Mas fracassa por quê? Porque uma parcela da sociedade que no final do século XVII, comecinho do século XVIII, uma parcela da sociedade europeia não estava nada contente com o Estado absolutista. É claro que, na verdade, ninguém, né, a não ser os nobres, a nobreza, estava contente com o Estado absolutista. Mas nem todo mundo tinha poder para derrubar, né, para incomodar os reis absolutistas, incomodar aqueles que eram defensores do Estado absolutista. Agora, um determinado grupo, ou melhor, uma determinada classe social na Europa vai incomodar. Ou seja, vai mais do que isso, vai derrubar o Estado absolutista, que é a burguesia, uma classe composta por grandes comerciantes, já por industriais, no final do século XVIII, século XIX.
Então essa classe, a burguesia, estava fortemente incomodada com o Estado absolutista, que era um Estado a serviço da nobreza, que não tinha nenhum aspecto democrático. Então a burguesia vai começar um movimento em toda a Europa, inspirado já lá em ideias do Iluminismo, que surgira um século atrás, ou seja, no século XVII, comecinho do século XVIII. Então, a burguesia, ela vai começar um movimento, tá? Um movimento político contra o Estado absolutista, contra os monarcas absolutistas. A burguesia, ela vai defender o quê? Os ideais de liberdade, os ideais do direito à propriedade privada, à propriedade particular, do direito ao livre comércio. Então, o que a gente vai assistir, principalmente a partir do final do século XVII? É um total fracasso do regime absolutista. Um total fracasso da política absolutista. E no lugar da política absolutista vai surgir, então, portanto, o Estado liberal, que num primeiro momento vai convocar os burgueses, vão convocar toda a população europeia, camponeses, operários, enfim, até mesmo servos, que ainda existiam, toda a população europeia vai ser convocada para lutar contra os monarcas. Isso vai ocorreu em vários países da Europa, principalmente na Inglaterra e na França, tá? Até a gente vai ter o movimento considerado uma revolução, que foi a Revolução Francesa, tá? No século XVIII, onde foi colocado abaixo o poder absolutista, foi colocado abaixo o Estado absolutista. Eu não quero aqui, pessoal, estender demais, porque é um assunto até meio complexo isso aqui. Mas também não quero deixar superficial essa explicação. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que no lugar do Estado absolutista surge o Estado liberal. E esse Estado liberal ele foi implantado de fato não pela população pobre. A população pobre ela vai ser utilizada para fazer as revoltas, para inflamar, ou seja, para criar um clima de desordem, de revolta, de revolução, como ocorreu na França, por exemplo. Então, a burguesia, quando convoca a população, consegue derrubar o poder absolutista, derrubar o Estado absolutista. No lugar do Estado absolutista surge o Estado liberal, que agora vai ser um Estado a serviço não mais da nobreza e não também a serviço da população mais pobre, mas um Estado a serviço da burguesia, porque foi um Estado construído, arquitetado, planejado pela própria burguesia. Qual Estado, professor? O Estado liberal. O liberal ele prega, já lá no início, pregava-se o quê? A liberdade do indivíduo, a liberdade de expressão, os direitos civis, o direito à propriedade, o direito de ir e vir, o direito de você poder se manifestar, poder criticar alguma coisa, porque tudo isso era reprimido pelos reis absolutistas. A partir do momento que surge o Estado liberal, há uma série de permissões, o que inspira o Estado, a criação do Estado liberal, são ideais, é claro, democráticos, mas vale lembrar uma coisa, os ideais democráticos, os ideais contidos no projeto do Estado liberal, eles são ideais individualistas. O que prevalece é a ideia do individualismo. Cada um por si, cada um é dono de si próprio, cada um tem que ser responsável pelo seu próprio progresso. Nós não podemos ter um Estado interventor, um Estado absoluto que diga o que é certo eu fazer, o que não é certo, um Estado que diz qual deve ser a minha religião, porque a maioria dos Estados absolutistas eram Estados atrelados com a Igreja Católica, com o poder da Igreja Católica. Se não fosse a Igreja Católica, quando não era a Igreja Católica, era alguma religião, alguma igreja evangélica, ou seja, uma igreja protestante. Mas o Estado ele era quem determinava o que o indivíduo deveria fazer, o que ele pode fazer. E agora, com o Estado liberal, há uma garantia das liberdades individuais, a garantia do direito do
indivíduo. Só que não há um espírito de coletividade, não há uma propagação de uma ideia onde deve-se ter união, né? Não prevalece a ideia do social, mas a ideia do individual, o liberalismo. Mas é importante a gente não esquecer de uma coisa, tá? Que num primeiro momento, o que mais prevalece dentro do Estado liberal são questões voltadas à política e não à economia. Porque quando eu falo em liberalismo, eu tenho que saber que ou eu vou comentar, quer dizer, eu tenho que comentar, eu tenho que falar da questão econômica ou da questão política. E num primeiro momento, o que mais foi colocado é a questão política e não econômica. Mas o que vai ser a questão econômica? Com o liberalismo, surge, né, com o Estado liberal, surge o liberalismo econômico, que determina que uma das principais características é determinar o quê? O livre comércio, a não intervenção do Estado. O Estado não pode ser interventor, o Estado não pode regular aos extremos o comércio. Então pregava-se, né, até hoje, né, prega-se o quê? A liberdade das empresas, a liberdade aos empresários, para que eles possam, da forma que eles melhor acharem, tocar seus negócios. Vale lembrar também que o liberalismo econômico ele vai criticar qualquer ideia de uma educação pública, de uma saúde pública, vai ser contra isso, contra a educação pública, contra a saúde pública. Somente vai defender segurança pública. As Forças Armadas é de exclusiva responsabilidade do Estado, a garantia da segurança, do policiamento, isso sim. Mas falar em transporte, em previdência, educação, saúde, isso tem que partir do próprio indivíduo. Ele é que tem que ter condições de pagar por esse serviço, e não o Estado tem que ofertar. Então essa é a ideia do liberalismo econômico, que surge logo após o liberalismo político. E o liberalismo político é uma ideia voltada para quê? Para os ideais de democracia. É uma ideia voltada para a ideia de liberdade ao indivíduo, conceder liberdade ao indivíduo. Aí surge o nome, liberalismo, liberdade ao indivíduo. E deve-se ter uma Constituição, é claro, isso não é excluído, a gente não pode tirar. O Estado liberal, ele determina que todos os cidadãos, todos os indivíduos têm que respeitar a lei maior, respeitar a Constituição, só que esta Constituição tem que ser ao máximo uma Constituição que garanta direitos aos cidadãos, principalmente os direitos civis, tá? Os direitos civis, os direitos políticos também, é claro, mas de modo geral, tá? De modo geral, falar no Estado liberal é aquele Estado que garante liberdades aos indivíduos, liberdade à prática do comércio, a liberdade de expressão, o direito, né, de ir e vir, o direito de você ter o seu negócio sem a sua indústria, o seu comércio, sem a interferência, sem as mãos do Estado. O Estado liberal, com o liberalismo, também vai se consolidar o capitalismo, esse sistema político e econômico. Ó, veja bem, ele é político e ao mesmo tempo é também um sistema econômico. Nós vamos agora para a terceira etapa desta aula e vamos falar sobre o declínio do Estado liberal. O que aconteceu para que o Estado liberal chegasse ao fim? Bom, o Estado liberal, né, ou seja, o liberalismo político e econômico, ele vai entrar em declínio a partir do momento em que ocorre uma enorme concentração da riqueza. Ele vai ocorrer a partir do momento em que a Europa vai passar por uma explosão da pobreza, uma enorme concentração de renda e o aumento, é claro, do subdesenvolvimento, o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade social extrema, da pobreza extrema. Isso vai arrasar o liberalismo, o Estado liberal, porque até então era dito, isso até não comentei antes com vocês,
mas um grande defensor do liberalismo econômico e também político foi Adam Smith. Adam Smith, no livro Até a Riqueza das Nações, ele faz ali toda uma defesa em prol da liberdade do comércio, da não interferência do Estado na economia, mas isso se revelou num fracasso, porque achava-se que as empresas, que os empresários, tendo liberdade para praticarem suas atividades econômicas, eles iriam prosperar, todo mundo iria prosperar, sem a interferência do Estado. Mas o que aconteceu é que uma pequena parcela dos empresários é que conseguiram prosperar dentro do Estado liberal. E o que ocorre é o surgimento então de grandes empresas, grandes monopólios, oligopólios, que passaram a dominar determinadas áreas. Então, por exemplo, a área da metalurgia, como por exemplo, a área de minério de ferro. Uma empresa só, ela domina toda a extração de minério de ferro lá na Europa. Em toda a Europa existem lá no máximo 2 grandes empresas que dominam a extração do minério de ferro. Produção de automóveis. Tem uma empresa na Europa que ela sozinha domina esse mercado de produção de automóveis. Vamos falar na área de eletricidade. Surgiu uma empresa que ela sozinha domina essa área de eletricidade, geração de energia elétrica. E assim, dentro de outras áreas, em cada área havia ali uma empresa, uma grande empresa que dominava, que controlava todo aquele setor. Bom, isso aí gerou o quê? A falência ou a compra das empresas menores. As maiores acabavam comprando as empresas menores e elas iam se consolidando. As maiores iam cada vez se consolidando cada vez mais e se tornando gigantes que dominavam dominavam vários setores da produção dentro dos países, dentro dos continentes, principalmente na Europa e depois na América do Norte, lá nos Estados Unidos. Bom, então isso vai contribuir o quê? Para que haja cada vez mais um controle. Isso acaba ocorrendo como é que eu explico para vocês? A partir do momento que surgem essas grandes empresas, esses grandes oligopólios, essas empresas elas acabaram dominando a política. Elas acabavam dominando o preço, elas colocavam o preço que bem queriam. Essas empresas vão ditar o valor do salário dos trabalhadores, dos operários. Então, elas acabam tendo poder e os empresários acabam tendo tanto poder que o Estado ficou pequeno em comparação, né, ao lado dessas empresas. O Estado ficou pequeno e o Estado não pode ficar pequeno, porque o Estado ele tem que ser deve, né, ter, teoricamente falando, ele é o único que tem legitimidade, que deve ter legitimidade diante da sociedade, da população. Então, a partir do momento que a população olhar e ver que o Estado ficou menor que as empresas, né, que as empresas privadas, aí quem é o senhor, quem é o bambambam, quem é que vai mandar? Vai ser o setor empresarial? Vão ser os grandes empresários? Então alguma coisa está errada. E diante disso, na Europa, o que se revelou foi o quê? Foi cada vez mais a diminuição do salário dos trabalhadores, demissões em massas. Por quê? Porque com o acúmulo de capital, as grandes empresas não estavam nem mais preocupadas em produzir mais, e sim em acumular mais e mais dinheiro, não com a produção lá na fábrica, na indústria, mas com seus títulos, com seus papéis no mercado financeiro. E o que acontece é que a partir do momento em que surge esse cenário catastrófico, com o aumento da pobreza em decorrência do forte controle dos empresários sobre a economia, sobre o Estado, o que acontece é que a gente vai assistir isso já no final do século XIX. A gente vai assistir uma série de conflitos entre vários países europeus, e já no começo ali do século XX, de 1914 até 1918, a Primeira Guerra Mundial, né, a Primeira Grande Guerra Mundial,
que coloca as maiores potências em conflito, em choque, e disso ocorre uma destruição em massa das principais cidades europeias. E o que a população estava vendo é que o Estado liberal não era um Estado que estava dando oportunidade, ou seja, estava criando condições de melhoria, condições de prosperidade a todo cidadão, não dava oportunidade, não estava concedendo direitos aos cidadãos, mas a todos os cidadãos, mas sim a uma pequena parcela, os grandes empresários, né? Ou seja, as grandes empresas que estavam tendo vantagem com esse modelo de política de Estado, o liberalismo. E a partir do momento, então, que começa a Primeira Guerra Mundial, só piora a situação, porque, pensa bem, as empresas que estão em funcionamento estão com a produção voltada para a guerra. E em muitas cidades europeias estavam sendo bombardeadas, tanto de um lado como do outro. Tanto de um grupo de países, no caso a Tríplice Aliança, como também do outro lado da Tríplice Entente, que eram os dois grupos, eram os dois blocos, né, as duas frentes de batalha, né, ou melhor, tanto um lado como o outro, tanto o lado da Entente como o lado da Tríplice Aliança, né, estavam com as suas cidades, com seus países sendo bombardeados. Então, é uma crise. É uma crise humanitária que vai ocorrer, uma crise política que vai surgir, uma crise econômica em decorrência da guerra, vai aumentar o desemprego, né? Há quem diga assim, não, mas durante a guerra teve que contratar muitas pessoas para produzir, para produção bélica, armamento bélico. Não, mas a gente tem que entender que um país estando em guerra, ele está sendo atacado, e a guerra, o que ocorreu na Europa, arrasou com muitas cidades. Prova disso é que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, quando ela chegou ao fim, houve uma enorme cobrança por parte da população por uma nova política de Estado. Ou seja, terminando a Primeira Guerra Mundial, urgentemente os principais partidos, né, em toda a Europa, seja na Inglaterra, na Alemanha, na França, enfim, um conjunto ali de partidos, eles começaram a se movimentar para mudar a política de Estado, para mudar o Estado, né? Mudar agora, ou seja, acabar com o liberalismo e implantar uma nova política de Estado. E que política de Estado foi essa implantada? O Estado Nacional, ou como é chamado por muitas pessoas de Estados Nacionais. Por que Estados Nacionais? Porque agora o Estado ele vai ser interventor. O Estado vai interferir. O Estado ele vai ser o reconstrutor. Quem é que vai gerar emprego? É o Estado. Quem é que vai garantir a oferta de serviços públicos à população? É o Estado. Quem é que vai ofertar esses serviços? Vai ser somente a iniciativa privada? Os grandes empresários? Não. Agora é o Estado. Quem vai reconstruir a Europa? Quem é que vai levantar das cinzas as cidades que foram arrasadas na Primeira Guerra Mundial? Quem é que vai acabar com o problema do desemprego? É o Estado. E quem faz isso em nome do Estado? Os governos, os partidos. É isso que a gente vai assistir na Europa, principalmente no intervalo entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Tá? De 1918 até 1928, principalmente. 1930, nós vamos... Ou melhor, minto aqui, ó, de 1918, 1919 até 1938, de 1919, tá? 1919 até 1938, quem vai entrar em cena agora, quem vai ser protagonista é o Estado, para gerar emprego, né, reconstruir as cidades que estavam arrasadas, criando uma nova política. E essa política que surge nos países europeus, na maioria dos países europeus, de 1919 a 1938, essa é conhecida como uma política nacional. E aí surgem os estados nacionais, estados patrióticos, estados que vão pregar o discurso do patriotismo. E aí que entra, né, claro, vai entrar em cena mesmo quem? Quais personalidades políticas vão entrar em cena? Quais são os atores que vão entrar em cena?
nesse período, no chamado também período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler na Alemanha. Adolf Hitler do Partido Nazista, que vai se tornar presidente da Alemanha, vai se tornar chefe supremo da Alemanha, Adolf Hitler, e na Itália o Benito Mussolini. Esses dois, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, vão ser os grandes porta-vozes, vão se tornar o marketing do Estado nacionalista no século XX. Bom, de 1919, com o término da Primeira Guerra Mundial, até 1938, um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial, o que prevalece é a propaganda do Estado nacionalista, o Estado nacional. Um Estado forte, um Estado que, acima de tudo, tem um discurso ideológico, prevalece o discurso ideológico do patriotismo. Nós somos mais importantes, nós estamos na frente, nós devemos correr atrás do progresso, nós, cidadãos desse país, não podemos abrir as nossas fronteiras para que venham para cá qualquer tipo de estrangeiro, qualquer tipo de imigrante. Essa é a fala. Os males que ocorreram até então no nosso país em decorrência daquelas políticas passadas, da democracia, né? Como o próprio Hitler tanto falava. Outra coisa importante que eu sempre gosto de acrescentar é que no começo do século XX, mais especificamente no ano de 1929, o capitalismo assistiu à sua primeira grande crise mundial. Então, misturado com aquela Europa que estava arrasada, né, após a Primeira Guerra Mundial, que começava a se reconstruir, parecia ali que estava tendo uma saída para o capitalismo com a reconstrução das cidades europeias, com a intervenção do Estado. Mas ainda havia resquícios do liberalismo. Agora, quando chega a primeira grande crise do capitalismo, em 1929, o liberalismo ele acabou de vez. Ou seja, ele chegou ao fim completamente. E uma alternativa, né, ao Estado liberal vai ser o Estado nacional. Então todo o discurso ideológico de ódio contra a democracia, né, contra o liberalismo político e econômico, ele vai se dar a partir do momento, com maior intensidade, a partir da crise mundial, da crise do capital, a primeira grande crise do capitalismo do ano de 1929, que muitos acabam também preferem chamar de uma crise de superprodução. Mas não vou entrar no mérito dessa discussão, por que crise de superprodução nesse momento. Em outra videoaula, em outro momento, eu vou estar discutindo mais especificamente, com mais propriedade, né, com maior propriedade sobre o conceito de crise de superprodução. Pois bem, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que o Estado nacional ou Estado nacionalista, né, os Estados nacionalistas na Europa, eles vão encontrar espaço, vão encontrar uma espécie de combustível para se enraizar, para se propagar na sociedade europeia, a partir do momento em que o liberalismo se mostrou um grande fracasso na economia. Não tanto na política, tá? Não tanto na política. Como eu acabei de falar para vocês, como disse agora há pouco, teve a consolidação dos ideais de liberdade, a consolidação da propriedade privada, o capitalismo reinou. Mas, por outro lado, né, o fracasso foi o quê? Foi o aumento do desemprego, a falência de muitas empresas e só o favorecimento de um pequeno grupo da burguesia europeia principalmente. Então, a concentração de renda, a concentração de riquezas também em toda a Europa, ela foi muito intensa durante o período do Estado liberal, durante o período em que prevaleceu o Estado liberal. E os Estados nacionais, eles vão marcar bastante, né? Vão estar presentes principalmente na Alemanha, na Itália, estados nacionalistas, sem a exclusão, sem a eliminação do capitalismo. Vale lembrar isso, é muito importante vocês saberem que nós tivemos, né, que o mundo assistiu o surgimento de estados nacionalistas
tanto na Itália como na Alemanha, mas sem a exclusão do capitalismo. Tá? Na Alemanha e na Itália tivemos os estados nacionais com o discurso do patriotismo, discurso nazista, fascista, mas sem a exclusão do capitalismo. Na verdade, o capitalismo nesses estados, eles eram totalmente controlados por meio de políticas estatais. E surgiram muitas empresas públicas, empresas estatais. Então o capitalismo ele continuava existindo, continuou existindo a propriedade privada, continuou existindo as empresas privadas, continuou existindo a pobreza, a desigualdade social, mas, por outro lado, havia um Estado forte, um Estado que tomou a frente, que tomava a frente dos negócios, tomava a frente na economia e ditava as regras do jogo econômico. Já em outros países da Europa, principalmente na Rússia, a chamada União Soviética, existia uma outra espécie de Estado, que também é um Estado nacionalista. Há quem discorde dessa ideia, que a Rússia não era um Estado nacionalista porque era comunista. Era um comunismo, mas não um comunismo teórico, não o comunismo como foi pregado por Karl Marx, que seria o último estágio do socialismo. O que existiu na União Soviética foi, na verdade, o quê? Foi um Estado nacionalista, autoritário, mas com um sistema socialista, onde toda a economia, onde houve a exclusão, o fim da propriedade privada, e segundo, um estado em que houve uma planificação da economia. Tudo passou a ser controlado pelo Estado. Não havia nenhum cidadão mais rico que o outro, a não ser a elite política daquele país. Essa sim, tinha mais direitos, tinha privilégios, tinha riquezas em suas mãos concentrada. Mas toda a população, todos os cidadãos passaram a ser controlados pelo Estado, mais especificamente controlados pelo governo, pela elite burocrática do Partido Socialista na época, Partido Socialista Russo, soviético, e com a planificação todo mundo ficou igualado, sem pessoas sem pessoas menos ricas e outras mais ricas, todo mundo na mesma condição social, devido à planificação econômica. Mas não era um Estado internacionalista, vale lembrar isso. É claro que era importante para os soviéticos que o socialismo se propagasse por todo o mundo, para que ganhasse força o socialismo, a parceria entre os países socialistas. Mas não com aquela ideia internacional, não com a ideia internacionalista, como dizia Karl Marx, que o comunismo formaria uma nação mundial. Que com o passar do tempo não seria necessário nem mesmo a existência de um Estado. Isso seria o comunismo, ao pé da letra, como está na teoria. Mas na prática o que nós vimos foi um Estado socialista, um Estado autoritário, um Estado nacional. Então falar nos Estados nacionais vale lembrar do Estado do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália e também do socialismo, ou como muitos vão chamar, do comunismo na União Soviética. Também em Portugal, depois na Espanha, regimes autoritários, enfim, mas todos eles com um caráter nacionalista. Eu gostaria de estender ainda mais esse tempo, o tempo dessa videoaula, mas infelizmente eu tenho que concluir. E eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido pelo menos 50% do que eu disse aqui, do que eu expliquei. E se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar, não deixe de entrar em contato. Aqui embaixo, como eu disse no início dessa gravação, aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar um endereço, um link, que é o endereço do meu e-mail. Então vocês mandem lá sugestões, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o canal VoxX. Vou deixar na verdade o meu e-mail, tá? O meu e-mail pessoal, que é
profrenatomirante@gmail.com. Está na descrição do vídeo. E também quero lembrar vocês para se inscreverem no canal, tá? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula, comente, ajude o canal Vox Chives, né? Me ajude a conquistar mais pessoas, a chegar a mais pessoas com essa videoaula. A gente precisa melhorar, é claro, o canal vai estar melhorando, mas é de extrema importância a sua colaboração para que o canal Vox Chives ele melhore o conteúdo, alcance mais pessoas, enfim, possa enriquecer, possa dar uma contribuição ainda maior para todos os internautas, todas as pessoas que têm acessado esses materiais do canal, essas videoaulas do canal. Então vamos fazer agora, né, para não tomando mais tempo, vamos fazer aqui uma conclusão. Vamos concluir essa aula. Nós começamos a discutir lá com o Estado absolutista, que é a primeira forma de Estado que surge a partir do momento em que há a exclusão, o fim total do feudalismo, né, do Estado feudal. Nós vimos que o Estado absolutista ele é um Estado a serviço da nobreza, onde o rei, o governo, né, o rei, o monarca, ele tinha plenos poderes, não havia um compromisso leal com a Constituição, não havia o direito, não era permitido uma autonomia, liberdade às instituições como o poder judiciário, o poder judiciário, o poder legislativo, entre outras instituições. Sempre prevalecia a voz do rei, que era visto até como um representante de Deus aqui na Terra. Só que esse Estado absolutista chega ao fim a partir do momento em que uma nova classe emerge, ou seja, uma nova classe surge, que é a burguesia. Com o surgimento da burguesia, com o crescimento da burguesia, o Estado absolutista ele chega ao fim, ou seja, ele é derrubado. No lugar do Estado absolutista surge o Estado liberal, que é um Estado a serviço da burguesia. A burguesia, para implantar o Estado liberal com as ideias do liberalismo político e econômico, necessitou muito da colaboração dos trabalhadores, dos camponeses, dos operários, que vão protestar contra os reis na Europa, que vão lutar contra as monarquias absolutistas. A gente teve o exemplo da França, onde houve uma revolução, o próprio rei Luís XVI foi até decapitado, ele e grande parte da família real, boa parte da família real foram todos eliminados, né, foram mortos no processo da Revolução Francesa, no decorrer da Revolução Francesa. Mas no final das contas, quem assume o poder, quem recebe mais direitos, quem é privilegiado é a burguesia e não a população, não os camponeses e nem mesmo os operários. Só que esse Estado liberal ele vai fracassar também, vai chegar ao fim a partir do momento que o mundo assistiu à Primeira Guerra Mundial e depois da primeira grande crise do capitalismo, que colocou abaixo a ideia de que o liberalismo econômico seria a melhor opção para o progresso da sociedade. Então, com o fracasso do Estado liberal, entra em cena mais uma vez o Estado. É claro que agora não um Estado absolutista, porque a gente não vai ter mais reis absolutistas, mas governos, presidentes, primeiro-ministros, chefes de governo, chefes de Estado autoritários, totalitários, como foi o caso de Adolf Hitler na Alemanha, Benito Mussolini na Itália, Stalin na União Soviética, entre outros líderes, outros presidentes e primeiros-ministros da Europa durante o período entre guerras, chamado de período entre guerras, que vai de 1919 até 1938, um ano ali antes da 1938 e comecinho de 1939, porque na verdade a Segunda Guerra Mundial vai começar, se eu não me engano, no dia 30 de abril de 1939, quando Adolf Hitler invade a Tchecoslováquia. Bom, a Tchecoslováquia invade a Polônia. Bom, a Tchecoslováquia depois de alguns dias acaba invadindo a Polônia, ali inicia a Segunda Guerra Mundial. Então é nesse período entre guerras que surge o Estado Nacional, os Estados nacionalistas, que vão vir com a ideia, com um discurso ideológico, um discurso ideológico contrário à democracia, contrário aos ideais
contrária à ideia do liberalismo político. Pessoal, é isso que nós vimos na aula de hoje. Eu repito aqui, se ficou alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, se achou que eu, de repente, falo muito rápido, faltava, que seria melhor, de repente, encurtar um pouco, eu até mesmo ser mais objetivo e não detalhar muito, ou detalhar algumas coisas que eu não detalhei. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma crítica a fazer, tem alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail que eu deixei aqui na descrição, profrenatomirante@gmail.com. Bom, muito obrigado então pela participação de todos vocês que ficaram até o fim dessa videoaula, ou você que está de repente entrando agora. Muito obrigado a todos, tá? Quem não assistiu toda a videoaula, eu recomendo voltar lá o cursor do vídeo, volte lá no início e assista essa videoaula. Vale a pena você assistir, vale a pena você analisar, você refletir sobre tudo isso que foi comentado aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima videoaula, que será amanhã no mesmo horário, às 19h30, tá? Às 7h30 da noite, aqui no canal Vox Tives Notícia. Vox Tives, Voz Tive Cidadão, Voz do Cidadão. Muito obrigado.